Que estranhas maravilhas criaturas estão escondidas nas profundezas do oceano? Nessas profundezas escuras reside um mundo de mistério que intriga mergulhadores. Muitas vezes se deparam com descobertas surpreendentes de cemitérios subaquáticos até criaturas marinhas bizarras que se juntam a nós enquanto mostramos você as 20 coisas mais estranhas encontradas por mergulhadores de águas profundas. Porém, antes de começar, peço por favor que se inscreva no canal e ative o sino. E se você sentir no coração, nos ajude com R$1 para que a gente consiga manter o trabalho. Confira o comentário fixado. Número 20 Yonaguni. O monumento é natural ou seus intrincados degraus e ângulos sugerem a possibilidade de abrigar vestígios de uma antiga civilização perdida nas profundezas do mar. Desde a sua descoberta casual em 1987, esta formação subaquática semelhante a um monumento gerou polêmica quanto às suas debatidas origens humanas versus geológicas localizadas a cerca de 30 metros abaixo das ilhas Ryukyu do Japão. A formação Yonaguni cobre uma área com mais de 45 metros de comprimento e sua estrutura rochosa composta inclui projeções entalhadas, faces planas paralelas, degraus afiados, passagens e grandes blocos quadrados, todos remanescentes. Alguns especialistas geológicos afirmam que é simplesmente uma rocha articulada de ocorrência natural moldada pela atividade sísmica, mas outras evidências sugerem a possibilidade de serem as fundações de uma estrutura neolítica submersa. As origens permanecem não resolvidas como uma atração subaquática que o monumento Yonaguni possui textura sedutora inegável. Mergulhadores dramáticos podem passar as mãos nas superfícies que levantam questões: são essas rachaduras naturais? Símbolos esculpidos, ferramentas humanas ou erosão meramente natural imitando o eco do próprio Pacífico das ruínas submersas de Atlântida, invocam a nossa imaginação. Número 19. O cemitério de trens subaquáticos, situado assustadoramente no fundo do mar na costa de Nova Jersey, é uma frota de trens há muito esquecidos. Locomotivas a vapor que datam de mais de 170 anos, essas raras locomotivas a vapor da classe Planet Motores construídos na década de 1850. Foram avistados pela primeira vez em 1985 por um mergulhador mais de um século após sua misteriosa jornada às profundezas do oceano. Sua descoberta gerou intriga imediata e muitas perguntas desconcertantes sobre como um conjunto de trens antigos acabou abandonados em seu improvável túmulo subaquático. Os modelos de locomotivas 2T que se acredita ser da década de 1850, cerca de uma dúzia no total, com base no sonar imaginando que eles estão sentados parcialmente enterrados em sedimentos, seus corpos intactos. Apesar de décadas de a corrosão causada pela água salgada do mar assombra imagens que os mostram alinhados ordenadamente em seu local de descanso final, quase como se eles estão estacionados em uma estação ferroviária subaquática. Ainda esperando obedientemente por passageiros que já se foram, as teorias por trás. Seu destino aquático permaneceu, na melhor das hipóteses, especulativo. Alguns especialistas sugerem que eles estavam a bordo de uma barcaça que os transportava à costa. Quando uma forte tempestade atingiu, derrubando as locomotivas e a barcaça e morrendo, outras flutuaram em uma alternativa. A teoria de que os trens foram afundados deliberadamente, como esquema de seguro ou simplesmente a maneira não regulamentada de uma época de descartar tecnologia obsoleta. Número 18 Prata da Segunda Guerra Mundial. Em março de 2013 uma equipe de exploração completou a operação de salvamento no Atlântico mais profunda já registrada com sucesso. Ao transportar mais de 1.200 kg de prata barras de ouro perdidas da Segunda Guerra Mundial. Elas estavam mais fundo do que o local do Titanic Wreck, a prata segurada em 600 mil lagoas, avaliado em atuais 150 milhões de libras. Eles acharam a localização usando veículos remotos de sonar avançado e 5.800 m de cabo. A tripulação lutou por barras de prata espalhadas pelo mar. Mais de 1.200 barras foram achadas. O metal finalmente foi trazido de volta à superfície depois de 70 anos, como o Titanic, agora alegrando novos amantes de joias preciosas. Recuperado do abismo. Número 17 do naufrágio Tistlegor. Situado perto dos recifes do Mar Vermelho do Egito, é o naufrágio de um navio armado da Marinha Mercante Britânica bombardeado e afundado durante a Segunda Guerra Mundial.
O SS Tisligor tornou-se um dos naufrágios mais famosos e acessíveis do mundo desde a sua descoberta na década de 1950, oferecendo aos mergulhadores a oportunidade de explorar uma cápsula do tempo. Em tempo de guerra, o navio a vapor foi afundado em 6 de outubro de 1941 pelo piloto alemão Ines Vogelsauer enquanto estava fundeado perto de Ras Muhammad embalado com suprimentos vitais destinados às forças britânicas no norte. O Tistregor carregava tudo, desde caminhões, motos, aeronaves, peças, botas e munições até botas Wellington e papel higiênico, todos itens que resumiam as cargas de profundidade do esforço de guerra britânico desencadeadas pela tripulação, como medida de defesa, provavelmente acelerou o naufrágio, enquanto 9 marinheiros morreram tragicamente no navio. Gore permaneceu esquecido no fundo do mar até ser redescoberto e identificado em 1956 pelo famoso Ocean Explorer Jakku. Mergulhadores que descem no local hoje se deparam com uma visão surpreendente de um navio ainda totalmente carregado com sua carga em pé na areia com trabalhos em metal e cores notavelmente intactas. Em condições de baixa corrente, as motos ainda ficam em pé no porão enquanto dezenas de caminhões carregados no convés, seus pneus agora abrigam a pesca de todos os artefatos dos dias de glória dos britânicos. Número 16. Milhões de tesouros. A descoberta de itens perdidos tesouros inflama a imaginação de qualquer pessoa em julho de 2015. Esse sonho tornou-se realidade para Eric Schmidt, um mergulhador profissional, quando descobriu mais de $1 milhão em moedas. Em um local não identificado do naufrágio espanhol de 1715 na costa do Tesouro da Flórida, a descoberta foi adicionada à tradição do que é considerado a área de naufrágios não recuperada mais rica da Terra. O apelido dessa área remonta a mais de 300 anos, quando a Espanha dominava os mares do mundo e saqueava grande parte do sul. A riqueza da América. Galões espanhóis carregados de riquezas percorreram uma rota de volta à Europa navegando ao longo na costa leste da Flórida, em julho de 1715. Tudo isso mudou quando um furacão atingiu a costa, afundando 10 navios de tesouro espanhóis e espalhando suas fortunas pela plataforma continental. Em uma das maiores perdas de tesouros da história, ouro e prata no valor de $500 milhão em termos hoje. Permanece perdido. Schmidt fez sua descoberta de 2015 enquanto estava pescando. O imã apitou e ele foi vasculhar um novo campo de destroços não identificado, revelando 51 moedas de ouro. Depois desenterrando centenas a mais enterrados sob a areia de escudos e rios bem preservados, alguns ainda aglomerados. Pesquisas posteriores descobriram esmeraldas colombianas raras cumprindo uma vida inteira de luxo para qualquer um que achasse. Número 15. Estátuas Moai polinésias. O icônico ser humano monolítico. Figuras da Ilha de Páscoa também foram avistadas por mergulhadores do fundo do mar conhecidos como Mo, porque quase 900 dessas estátuas existem em terras construídas pelo antigo povo Rapa Nui, que habitava a remota ilha do Pacífico, mas alguns Moai foram encontrados parcialmente submersos ao longo de seções da costa da ilha. Como chegaram a descansar sob as ondas é incerto. Algumas teorias sugerem que eles foram afogados pela elevação do mar, enquanto outros propuseram que eles poderiam fazer parte de rituais sagrados ou oferendas aos deuses. Um dos Moais afogados mais impressionantes foi descoberto, perto da praia de Anaca, na Ilha de Páscoa, em 2009, esculpido em rocha vulcânica. Mede mais de 16 pés de altura e pesa várias toneladas. Fica de costas para o oceano, como se estivesse vigiando protetoramente a costa. Isso levou alguns arqueólogos a sugerir que originalmente montava guarda em terra, mas sofreu erosão no mar à medida que as águas subiam gradualmente ao longo dos séculos. Após a última era glacial, o pico de outros pequenos Moai espalhados nas proximidades aparecem posicionados de cabeça para baixo ou de lado. Descobertas como esta demonstram que nossa visão de Rapa Nui é intrigante. A cultura antiga permanece incompleta sem investigações de áreas subaquáticas. Os Rapa Nui também tiveram um papel único na crença de que os Moai incorporavam espíritos ancestrais e cada um estava associado ao fundador mitológico de um grupo de aldeia. Alguns Moai podem ter sido destituídos de poder após a morte de um chefe rival para diminuir a influência espiritual do chefe e inaugurar uma nova liderança, derrubar intencionalmente Moai selecionados no mar. Apoie isso.
Seja qual for o seu propósito preciso, estátuas submersas da Ilha de Páscoa acentuam a aura mística que os rodeia em terra, as figuras vigiam seus locais de descanso aquáticos como se sugerissem histórias e crenças perdidas agora afogadas pelas marés do tempo. Número 14. Restos de esqueletos humanos antigos. Um crânio de 13.000 anos oferecem uma notável vislumbrar as vidas remotas de nossos ancestrais, mas poucos fornecem uma visão tão longa ao passado como o fóssil humano mais antigo conhecido encontrado em todas as Américas. Uma adolescente que viveu quase 13.000 anos atrás, seus ossos foram descobertos por mergulhadores a mais de 30 metros de profundidade na Caverna Negra do cenote mexicano, sagrada para os antigos maias. As cavernas permaneceram seladas por milênios, permitindo-lhe segredos para sobreviver até os tempos atuais. Talvez procurando água desesperadamente em uma paisagem agreste de pinheiros, embora ela provavelmente tenha morrido rapidamente devido aos ferimentos no frio. Água doce e ambiente escuro da caverna perfeitamente preservados, todos os detalhes que os cientistas puderam analisar sua pelvis. Forma cáries dentárias, curvatura da coluna vertebral e até restos de refeições através de uma placa fossilizada nos dentes, isótopos em Harbonis Trace Origins confirmando que algumas das primeiras pessoas provavelmente chegaram à América do Norte através da Terra Portadora. Ponte perto do final do último período glacial, enquanto a vida de Nia foi tragicamente interrompida antes da idade adulta. Durante uma época de mudanças e convulsões climáticas, seus restos mortais servem agora como uma chave essencial para ser desvendado os segredos dos primeiros nativos americanos. Sua saúde desafia as dietas ancestrais e as habilidades de sobrevivência adaptando-se a mudanças ambientais dramáticas. Fósseis submersos como Nias reforçam que muitos insights sobre a nossa história coletiva, de como os primeiros caçadores-coletores ainda estão escondidos sob as ondas e em cavernas inundadas, só agora sendo explorados. Número 13. Hidromedusa ártica delicada translúcida. Um parente único de água-viva conhecido como medusa hidrelétrica do Ártico, flutua silenciosamente pelos mares polares com seus tentáculos finos e sinos frágeis. Eles se assemelham a criaturas extraterrestres mais do que qualquer ser terrestre. Essas formas de vida etéreas sobrevivem e prosperam dentro de um dos habitats mais severos do planeta, as águas escuras e geladas do Oceano Ártico. Seus corpos gelatinosos e bonitos são usados nas profundezas negras e geladas entre fluxos de gelo espalhados que descem para mais de 3.300 pés perseguindo plâncton e pequenos peixes em perpetual glow-on-tons. Algumas espécies na assinatura padrões bioluminescentes concedendo-lhes um brilho biótico sobrenatural enquanto espiralam através do espaço líquido imperturbado por um sol escondido por meses a fio. O maior parentes como a geleia principal do leão atraem mais notoriedade por seus tamanhos imponentes, mas por sua aparência mística. A diminuta hidra-medusa se destaca, sua existência improvável captura a realidade da surpreendente diversidade da natureza que consegue emergir mesmo em mundos extremos como as profundezas do Ártico, que servem como inspiração para que a vida encontre uma maneira de perseverar graciosamente e florescer contra probabilidades tão frágeis quanto essa persistência. Número 12. Espada cravada. No início de 2021, um mergulhador recreativo avistou um objeto vislumbrado na Costa Carmelo de Israel, aparecendo misteriosamente no sedimento do fundo do mar, nadando a 18 metros de profundidade, revelou-o ser o cabo de uma espada medieval de tamanho normal. Uma relíquia de 900 anos resistiu, mas intacta, ao que este mergulhador tropeceia em uma arma rara dos cruzados que data das icônicas Guerras Santas, onde os exércitos europeus buscavam reivindicar a Terra Santa envolta em uma espessa camada de concreto construída a partir de séculos de conchas e areia. A lâmina da espada permaneceu surpreendentemente perfeitamente preservada. A ração extra teve que esperar 4 meses por arqueólogos especialistas que mapeou sua localização e meticulosamente retirou a cobertura para revelar uma arma de guerra. Com 1 metro de comprimento, as radiografias em condições extraordinárias mostram uma lâmina de ferro não corroída no interior, levando a teorias de que foi embainhado quando perdido no mar. Eles também identificaram o Suncross Design marcando a fabricação cristã do início da Idade Média entre 1,95 e 1271 DC, abrangendo na violenta Era das Cruzadas. Como ele pousou no fundo do mar é desconhecido. Talvez um cavaleiro cristão o deixou cair de um navio que transportava peregrinos e tropas para uma cruzada posterior ou mais fantasiosa.
Teorias imaginam que ele foi lançado cerimonialmente ao mar, seu dono não queria a arma que falhou entregar Jerusalém usada por outros, a espada aguarda mais pesquisas, mas representa o tangível e duradouro patrimônio ainda está a ser recuperado de um período volátil que mudou a dinâmica intercultural da Europa e do Oriente Médio para sempre. Número 11 Círculos subaquáticos nas plantações. Desenhos geométricos em areias subaquáticas inicialmente confundiram os mergulhadores japoneses que os notaram aparecendo pela primeira vez esporadicamente na ilha Amami Ojima em meados da década de 1990. Variando de 6 a quase 13 pés através destas elaboradas gravuras no fundo do mar. Espalhadas ao longo do tempo por locais fora da Europa e até mesmo de Israel, mas sem nenhum criador humano por trás eles já foram avistados, alguns especularam que poderiam ser marcas visitando extraterrestres, mas a realidade acaba sendo muito mais surpreendente, os artistas responsáveis são baiacu machos pouco menos de 7 anos. Longa elaboração meticulosa de extensos ninhos de acasalamento para atrair fêmeas, um macho passa até 10 dias batendo incansavelmente as nadadeiras para escavar vales e empilhar cristas curvas usando os grãos de areia esculpendo um intrincado mandala que pode ser visto de acima. Ele decora as bordas adicionando conchas ou fragmentos de coral, resultando em uma das construções mais geometricamente precisas feitas por um animal. As fêmeas sinalizam sua atração pairando sobre a obra-prima. Seu posicionamento permite a colheita eficiente dos ovos pelo macho. Toda a simetria da estrutura provavelmente ajuda a otimizar o fluxo de água para oxigenar os ovos, enquanto os humanos se entregam a rituais de namoro muito mais caóticos. Número 10. Buraco de âmbar. Dentro de uma depressão subaquática chamada Buraco de Âmbar na Flórida, mergulhadores entram em um verdadeiro vazio azul no fundo do oceano. A enorme estrutura de pia aberta conhecida como Buraco Azul mergulha a mais de 450 pés formando um cilindro cilíndrico. Peixes esportivos predadores que patrulham as paredes superiores da orla prosperando em seu rico ecossistema. Mas os buracos azuis em geral permanecem pouco compreendidos, variando de centenas a milhares de metros de profundidade. Através do Atlântico Leste das Bahamas e outras regiões em números surpreendentemente elevados, alguns até se conectam a cavernas. Sistemas. Seu nome técnico buracos marinhos sugerem como eles se comparam às formações geológicas em terra, mas sabemos chocantemente pouco sobre a sua escala total e uma distribuição global através das águas costeiras. O buraco Emberjack apresenta um portal para os cientistas estudarem a vida que prospera em diferentes profundidades, bem como coletar água e dados microbiológicos. Espécimes para análise e para mergulhadores que descem pelo seu abismo azul experimentando paredes verticais e vida proliferando em gradientes de profundidade. O mistério que atraiu a humanidade nas profundezas ocultas através das eras, o que outras descobertas aguardam enquanto expandir nossa compreensão dos segredos submersos do oceano. Número 9 Barba Negra. Canhões. As águas ao redor de Outer Banks da Carolina do Norte estão repletas de lendas de piratas notórios e navios afundados. Fortunas séculos atrás, Barba Negra está entre eles, um marinheiro britânico que saquearam as águas do Caribe da América colonial, acumulando poder e riqueza suficientes para reunir uma pequena frota em 1718, mas naquele ano várias forças navais convergiram para eliminar suas ameaças. Enviando com sucesso Barba Negra e seu navio, o Queen Anne's Revenge, ou assim foi a história em Brine Waters em 2022. Novos detalhes surgiram da história do Barba Negra quando os técnicos da Marinha encontraram um enorme canhão embutido na areia a 2 pés abaixo de Atlantic Beach, com 2,5 metros de comprimento e pesando colossais 2.000 libras. O canhão do tamanho corresponde aos registros daqueles montados a bordo do Queen Anne's Revenge. Sua descoberta seguiu outra encontrada recentemente sugerindo que mais remanescentes aguardam recuperação. Potencialmente com recompensas metálicas e esmeraldas no mesmo nível de piratas. O que atrai muitos não é apenas a fortuna, mas a história tangível. Durante sua época, cada explosão de canhão ecoa histórias pintadas em cartazes ameaçadores. Por hoje estamos encerrando por aqui. Caso você deseje a continuação com as descobertas que faltaram, comente abaixo. Eu quero para que nós possamos produzir uma segunda parte. Não esqueça de conferir o comentário fixado. Até uma próxima.